Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um passeio pela história e por conquistas maravilhosas e como grandes líderes da nossa história, da história dos Estados Unidos, conseguiram passar por momentos difíceis. O nosso livro é este aqui, ó. Olha que bacana! Leadership in Turbulent Times. De quem? Nossa, diz que essa mulher é feraça, tá? É da Doris Goldwyn, é o nome dela, e nós vamos conversar sobre este livro agora, porque nós vamos entender como grandes líderes agem em situações difíceis e vamos saber como eles superaram grandes crises. Eu disse para você, é um passeio pela história. Adorei estar com esse livro, tá? Líderes nascem ou são criados, na sua opinião? O que você acha? A situação faz o líder ou o líder faz a situação? Mais uma pergunta. Ahá! Essas duas perguntas são feitas então pela autora ao longo do livro. E o que você acha? Será mesmo possível nascer com a habilidade de ser um líder? Bom, nosso objetivo nesse pocketbook é discutir isso e a partir da história de grandes líderes que enfrentaram grandes desafios. Então, aperte o cinto, nós vamos embarcar nessa viagem pelas décadas e séculos passados e entender as lições ensinadas por estes grandes líderes aqui, ó. Nós vamos mostrar tudinho para você a partir de agora. Vem cá. Este livro aqui foi publicado no final de 2018, tá? E numa tradução livre, significa liderança em tempos turbulentos. Apresenta uma análise sobre a liderança a partir da história de 4 grandes ex-presidentes dos Estados Unidos. Durante seus 12 capítulos, dos quais são 3 dedicados para cada presidente, a obra mostra as origens dos presidentes, quais são as características de um líder, as práticas utilizadas por eles e seus principais resultados a partir de estudos de casos aprofundados sobre as crises enfrentadas por esses governantes. Olha só. Abraham Lincoln enfrentou a Guerra Civil Americana e os desafios para aprovar a emancipação dos escravos. Rapaz! Theodore Roosevelt precisou lidar com a greve do carvão. Franklin Roosevelt estava liderando o país durante os períodos da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. E olha esse, gente. Lyndon Johnson, além de assumir o governo após o assassinato de John Kennedy, ele lutou com afinco para aprovar os direitos civis. O que é que esses caras estavam pensando nessas horas? É isso que nós vamos descobrir com este livro aqui, tá bom? Ficou interessado? Quer comprar? Temos a versão em inglês, é lá no nosso blog, um link, é só você acessar que você tem como comprar, fechou? Nós vamos falar um pouco sobre essa autora e a Doris, gente, a gente tinha que escrever um livro só para falar sobre ela, tá? Empenhada em sua pesquisa sobre presidentes americanos e liderança durante aproximadamente 50 anos, Doris tem experiência prática por ter trabalhado onde? Na Casa Branca, ao lado de grandes líderes. Foram suas obras que lhe renderam o prêmio, Pulitzer, tá? O Lincoln Prize e muitos outros, e tornaram então essa mulher uma grande escritora, também reconhecida aí pelos seus trabalhos. Então, ela fala sobre política e liderança, ela é a autoridade no assunto. E esse livro é indicado para quem? Como a própria autora diz, esse livro oferece um caminho essencial e acessível não só para líderes bem-sucedidos e futuros líderes, mas para todas as pessoas que querem aplicar esses conhecimentos todos os dias em suas vidas. Então vamos embora? Vamos ao que interessa? Ideias principais do livro. Neste resumo, nós vamos entender por que em tempos turbulentos a resiliência é um dos principais valores a ser trabalhados. Por quê? Como 4 grandes presidentes americanos demonstraram ser grandes lideranças em tempos de grandes crises. Como grandes líderes podem surgir de diferentes realidades e ter diferentes características. No nosso primeiro overview, nós vamos falar sobre Abraham Lincoln, a proclamação da emancipação e a liderança transformadora. Em 4 de março de 1861, assumia o 16º presidente dos Estados Unidos.
E será sobre ele que iremos falar agora. O presidente que enfrentou desafios como a Guerra de Secessão, onde o norte e o sul do país se enfrentaram em uma guerra civil, e realizou feitos como a proclamação da emancipação, que aboliu a escravidão e deu os passos iniciais para que ela pudesse se tornar ilegal nos anos seguintes. Lincoln era de origem simples e precisou deixar os estudos para trabalhar no campo com o pai. Mas, na ânsia de aprender, tornou-se autodidata e precisou estudar por conta própria. Chegava a percorrer dezenas de quilômetros para que pudesse pegar livros emprestados na biblioteca. Assim, Abraham Lincoln tornou-se advogado, deputado federal, participou da fundação do Partido Republicano e foi eleito presidente. Em seu início como político, sua tática era apenas observar e entender como funcionava a dinâmica na Assembleia. Assim, ele soube como agir e atingir maiores vitórias. Eleito presidente, Lincoln enfrentou diversos desafios e alcançou vitórias importantes, porém, teve o mandato encerrado precocemente quando foi assassinado em 1865, enquanto assistia uma peça de teatro. Quais foram os desafios enfrentados por ele? Como Doris define, grandes líderes são moldados por crises e desafios, e Lincoln passou por adversidades desde a infância pobre até o episódio de depressão profunda. Mas os grandes desafios enfrentados por ele durante seu governo foram a Guerra de Secessão e a aprovação da Proclamação da Emancipação. Durante a guerra, ele precisava unir um país dividido, onde estava em guerra civil, pois Sul queria a separação, a secessão do Norte. E aliado a isso, a questão da escravidão era um grande problema, era um problema emergente. Por isso, coube a Lincoln liderar a nação rumo à paz e à unificação e articular no governo como garantir os direitos dos escravos, abolindo a escravidão. E tamanha transformação trouxe aprendizados, e nós vamos vê-los agora. Liderança transformadora. Quando falamos de transformação e Lincoln, precisamos falar sobre a proclamação da emancipação e como isso foi revolucionário para a luta dos direitos dos escravos. Gente, e para viabilizar a assinatura desse tratado, o presidente enfrentou um longo caminho de obstáculos para conseguir a aprovação de suas ideias e declarar os escravos livres por meio da proclamação, o que foi um passo inicial para tornar a escravidão ilegal em 1865. Então, para entender o que permitiu Lincoln saber que hora era a certa para implementar tamanha transformação e saber que daria certo, Doris aborda os seguintes tópicos. Saiba quando mudar a direção. É preciso entender que se algo é falho e não acontece como deveria, uma nova direção deve ser tomada. Lincoln percebeu isso durante a guerra, quando sofreu uma derrota e decidiu que era hora de traçar novas estratégias. Isso é para você, para sua vida, para sua empresa, para o seu negócio. Reúne informações. Realizar pesquisas, conseguir o máximo de informações possíveis e fazer as perguntas corretas é muito importante para refletir e traçar estratégias a partir disso. Preveja os obstáculos. Como um líder focado na transformação, é fundamental prever os pontos de vista opostos e em como eles podem agregar ou atrapalhar suas estratégias. E percebendo essas possibilidades de comprometer o objetivo principal, você deve elaborar planos para eliminá-los, ok? Nosso segundo overview é sobre Theodore Roosevelt, a greve do carvão e a liderança em crise. Ele nasceu em Nova York em 1858. Theodore viveu uma realidade oposta à de Lincoln, tá? É de uma família rica, descendente de holandeses, estudou em Harvard e teve todo o apoio da família durante a sua trajetória. Como político, participou da Assembleia de Nova York e foi diretor do Departamento de Polícia da cidade e também governador do estado, até que em 1900 ele foi eleito vice-presidente ao lado de William McLean. Aí ele começou. Entretanto, olha só, McLean foi assassinado em 1901 e aí Roosevelt teve que assumir a presidência. E aí
iniciou seu período de 8 anos como 26º presidente dos Estados Unidos. Conhecido por seu pensamento progressista, Roosevelt alcançou diversas conquistas, entre elas o Prêmio Nobel da Paz por ter intermediado um conflito entre a Rússia e o Japão. Em 1919, Theodore Roosevelt teve um ataque cardíaco e faleceu aos 60 anos. Mas deixou história. Mostra aqui pra gente os desafios enfrentados e a grande crise. O primeiro grande desafio de Theodore Roosevelt foi uma tragédia familiar, quando sua esposa contraiu uma doença grave e sua mãe, que cuidava dela, também foi contaminada. Assim, Theodore precisou lidar com a perda das duas, que morreram no mesmo dia. Anos depois, Roosevelt assumiu a presidência em meio a um turbilhão causado pela já citada morte do presidente anterior. E um líder, diante de uma situação como essa, precisa ser firme e determinado para manter a calma e guiar o país, neste novo rumo. Já a grande crise enfrentada por Theodore, a qual a autora destrincha em um estudo de caso, conforme veremos aí nos próximos tópicos, foi a greve do carvão, onde a Associação de Mineradores entrou em greve em busca de melhores salários e condições de trabalho. O maior problema era que o inverno se aproximava e o carvão era o principal material necessário para aquecer as residências, o que necessitou de uma grande habilidade do presidente como gerenciador de crise para resolver esse problema. E aí vem a liderança em crises. Todos os governantes passam por algum tipo de crise. E como já falamos, todos os presidentes estudados neste livro foram moldados pelas grandes crises que enfrentaram. Mas as histórias e aprendizados de gerenciamento de crises de Theodore Roosevelt se destacam nessa questão, principalmente nessa época da greve do carvão. Vamos lá? Calcule risco e entenda a hora correta de se envolver. Sempre preste atenção no cenário e como ele está se comportando para que na hora em que seja necessário agir, você já tenha planos definidos. Com a greve do carvão, Roosevelt estava prestando atenção em como as primeiras manifestações poderiam se transformar em uma crise e quando foi necessário intervir, ele já estava preparado. Tenha uma equipe de gerenciamento de crises. Durante a greve do carvão, Roosevelt reuniu 7 profissionais especialistas para auxiliar a resolver a situação. Em momentos críticos, ter uma equipe de alta performance é fundamental para achar as melhores soluções e alcançar os melhores resultados. Neste overview agora, o terceiro, nós vamos falar de Franklin Roosevelt, tá? A Grande Depressão e a liderança de recuperação. Agora é hora da gente falar deste outro Roosevelt, tá? Também muito importante para a história americana, certo? Apesar de o nome, gente, ser igual aí, os dois Roosevelt, o Franklin e o Teodoro, eram parentes, mas bem distantes, tá? Eu acho que primos de 5º grau aí. Mas ambos deixaram valiosas lições de liderança para nós. Nova-iorquino, nascido em 1882, Franklin, também conhecido como FDR, é definido pela autora como uma pessoa que cresceu em um lar aconchegante e com o amor dos pais, o que contribuiu para evoluir ainda mais sua visão otimista de vida. Membro de uma família rica, FDR teve uma educação privilegiada, sendo formado em Harvard e na Universidade de Columbia. Quando ele tinha 25 anos, ele traçou um plano. Olha só, 4 passos para que ele pudesse se tornar presidente dos Estados Unidos. Simples, rápido e fácil. E olha o que ele fez. E com apenas 31 anos, ele já havia conseguido chegar a 2 passos. É isso mesmo. Tinha sido senador em Nova York e depois secretário da Marinha. Franklin tentou ainda a eleição como vice-presidente, mas foi derrotado. Tudo bem, porque em 1928 ele alcançou então o terceiro passo, ser governador de Nova York. E isso permitiu que ele chegasse ao topo do seu planejamento em 1932, se tornando o 32º presidente dos Estados Unidos. Planejamento, hein, querido? Foco é força! FDR cumpriu 4 mandatos, gente.
durante 12 anos e foi o presidente que mais tempo ficou no cargo. Durante sua vida, Franklin Roosevelt viveu muitas adversidades, como o diagnóstico de poliomielite e o governo durante a Segunda Guerra Mundial, mas é considerado um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos. Em 1945, antes do fim da Segunda Guerra e 3 meses antes de completar seu 4º mandato, Franklin Roosevelt faleceu em decorrência de sua saúde deteriorada, mas deixou um imenso legado. Quais foram os desafios enfrentados e a grande crise? Vem cá. Aos 39 anos, FDR contraiu poliomielite, limitando seus movimentos e o confinando em uma cadeira de rodas. Esse foi um grande golpe para Roosevelt, que precisou de anos para poder se recuperar e seguir seu caminho na política. Já no cargo de presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt enfrentou 2 momentos cruciais na história do país: a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Quando foi eleito e assumiu seu cargo, Roosevelt precisou lidar com o desespero que estava instaurado no país. Já era o 4º ano da Grande Depressão e era preciso definir os planos de ação para sair deste buraco, no qual os Estados Unidos se encontrava, gente, e ressuscitar aí a economia do país. Logo depois da Grande Depressão veio o quê? Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos ingressaram em 1942 após o ataque japonês a Pearl Harbor. Nesse período, Roosevelt precisou enfrentar todas as consequências geradas por um conflito de escala mundial. Liderança e recuperação é o que nós vamos falar agora. Com um governo que enfrentou 2 grandes crises, Roosevelt precisou desenvolver um estilo de liderança baseado na recuperação do país e, a partir do estudo das táticas, podemos destacar e citar as seguintes questões. Olha só. Restaurar a confiança. No cenário de crise que os Estados Unidos viviam, restaurar a confiança de todos era essencial. Quando se busca a recuperação, é preciso que todos estejam confiantes nisso. Por isso, o primeiro passo de FDR foi falar a verdade para a população, estipular os próximos passos e, assim, conquistar a confiança de todos. Então, Roosevelt definiu que ele, como líder, e a população eram interdependentes e que precisavam trabalhar juntos para reerguer o país. Por isso, o líder deve sempre estar em contato com a sua equipe, né, e definir um objetivo comum para que todos sigam esse objetivo. Um ponto muito importante, né, gente? Liderar pelo exemplo. Em momentos de crise e na busca pela recuperação, cabe ao líder ser exemplo e guiar a sua equipe ao sucesso. E Franklin fez isso muito bem. Como a própria autora cita, ele estava sempre preparado para assumir qualquer responsabilidade com um sorriso no rosto. Seja esse líder? Quem sabe? É possível. Vamos para o nosso 4º overview. Nós vamos falar de Lyndon Johnson, os direitos civis e a liderança visionária. Conhecido popularmente como LBJ, Lyndon Johnson foi o 36º presidente dos Estados Unidos e ele assumiu o cargo depois da morte de John Kennedy. Imagina o desafio desse homem, gente. Ele nasceu em 1908, também é de uma família simples. LBJ formou-se na Universidade Estadual do Texas e também na Universidade de Georgetown. E trabalhava por conta própria enquanto estava na escola, onde desenvolveu diversas características, como, por exemplo, a habilidade de persuasão. Lyndon Johnson foi professor e ingressou na política em 1937 como membro da Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados aqui do Brasil, tá, gente? Posteriormente, elegeu-se senador e em 1961 foi vice, do governo Kennedy. Com a morte do Kennedy, em 1963, LBJ assume a presidência, cargo que ocupou até 1969, deixando como maior realização a aprovação dos direitos civis. Após o fim do seu mandato, Johnson se retirou para o seu rancho e dedicou-se a escrever suas memórias. Com a saúde debilitada, ele morreu em 1973, vítima de um ataque cardíaco. Mas deixou história, principalmente agora os desafios enfrentados e a grande crise. Assim como Theodore Roosevelt, LBJ também assumiu a presidência em um cenário conturbado
em que seu antecessor havia sido assassinado. Para lidar com uma situação como essa, é preciso ter um senso de liderança evoluído de forma a seguir em frente, lidando com a tragédia, pensando no futuro, mas respeitando o passado, é claro. Como o próprio Johnson definiu, segundo o livro, nos dias seguintes ao assassinato de John Kennedy, abre aspas, os tempos clamam por liderança. Ele estava ciente de que precisava dar prosseguimento ao governo para que o país não parasse. A principal tarefa de Lyndon Johnson era convencer as pessoas de que ele era capaz de preencher o vazio inesperado de liderança. Mas o grande desafio de LBJ foi aprovar a Lei dos Direitos Civis, que estava estagnada no Congresso há um tempão. Essa lei era importantíssima, pois definia o fim da discriminação, seja ela por raça, cor, sexo ou origem nacional nos Estados Unidos, e enfrentava resistência por parte de algumas pessoas, enquanto tinha o apoio de pessoas como Martin Luther King. Assim, com a assinatura da lei, Johnson conseguiu um dos marcos mais importantes da luta por direitos nos Estados Unidos, onde negros não eram mais obrigados a sentar no fundo do ônibus e poderiam votar pela primeira vez. Liderança visionária. A liderança visionária de LBJ pôde ser aplicada desde sua posse, buscando suprir a ausência trágica de um líder no país até a assinatura da Lei dos Direitos Civis. Das características dele como líder, podemos citar fatores que se destacam mais, como o que vemos aqui, tá? Vamos lá? Estabeleça uma imagem de futuro e domine o poder da narrativa. Quando falamos em visionário, falamos em estabelecer uma visão para o futuro, ter ideias. Então, para guiar todos rumo a essa ideia, gente, é preciso que a visão seja repassada corretamente, por meio de histórias e narrativas que vão facilitar o entendimento de todos. Domine a arte da comunicação. Saiba quando arriscar tudo. A Lei dos Direitos Civis tinha a proposta de fazer uma mudança radical no status quo dos Estados Unidos. E a chance de fracasso, era muito grande. Mas Johnson sabia que essa era a hora certa de fazer essa mudança. Uma mudança que mudaria o país e traria melhores condições de vida para uma grande parcela da população e, é claro, mudaria o mundo. E ele conseguiu, o que escreveu seu nome na história americana. Falei que era um passeio pela história, eu até me emociono lendo essas coisas. Vamos falar o que os outros autores dizem? Um dos principais pontos destacados aqui por Doris para ser um grande líder é a resiliência. Em seu livro, Pense Simples, o Gustavo Caetano também destaca esse ponto, que deve atuar em conjunto com o poder de adaptação e também com flexibilidade. Na obra Os 5 Desafios das Equipes, o autor traz um passo a passo para tornar sua equipe mais eficaz. E vendo os principais desafios, podemos traçar vários paralelos com a gestão de equipes feita pelos 4 presidentes. Em 48 Leis do Poder, Robert Greene diz que você deve saber com quem você está lidando, pois cada pessoa tem uma reação diferente. E isso é muito perceptível na ação de Lincoln, Johnson e os Roosevelt. Vamos aplicar isso na sua vida? É possível demais, né? Nós entendemos as histórias, temos aqui várias conclusões e aí nós vamos dar algumas dicas para vocês. Pode ser? Vamos lá? Seja resiliente. Sempre busque superar as adversidades e seguir em frente. Um bom líder, gente, consegue tirar as melhores ideias das piores situações. Tenha determinação, pois em tempos de crise é preciso ter força, tá? Para alcançar seus objetivos. Grandes líderes podem surgir de diferentes realidades. Entenda suas forças e fraquezas e tire o melhor delas. Seja ambicioso. Assim como os líderes estudados, você precisa traçar um plano para alcançar grandes voos. Nas crises, um grande líder tem a oportunidade de recuar, refletir, reconstruir e ressurgir ainda mais forte. E é o que eu desejo para você. E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O
o YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.